Aleluia. Glória a Deus. Meus queridos, nesta noite, mais uma vez, eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Amém? Amém. Queridos, Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Queridos, é um texto conhecido, mas que eu vou ler novamente esse texto para os irmãos. O discurso de Pedro, versículo 14, que diz assim: Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: varões judeus, e todos que habitam em Jerusalém, sejai-vos isto notório, e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo esta a 3ª hora do dia, ou 9 horas da manhã. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel: e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que o meu Espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos, e também do meu Espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naqueles dias, e profetizarão, e farei aparecer prodígios em cima no céu, e sinais embaixo na terra, sangue e fogo e vapor de fumaça, e o sol se converterá em trevas, e a lua em sangue, antes de chegar o grande dia, o glorioso dia do Senhor. Aleluia. Quantos podem dar uma glória a Deus? Aleluia, aleluia, queridos. Aleluia. É um texto conhecido da igreja. Quinta-feira passada, não é? Por coincidência, eu também preguei em Atos, capítulo 10. Eu preguei sobre a vida do centurião Cornélio, né? Eu trouxe uma rápida palavra. E nesta noite, o Espírito Santo, irmãos, me impulsionou a trazer algo para os irmãos neste texto. É bem verdade, queridos, que os irmãos sabem que o livro de Atos dos Apóstolos é um livro que foi escrito justamente relatando todos os atos que os apóstolos fizeram nas suas caminhadas. Atos dos Apóstolos, muitos dizem que foi escrito por Lucas, não se sabe direito, mas pode ser que tenha sido Lucas que escreveu o livro de Atos dos Apóstolos. O livro de Atos dos Apóstolos, quando você vai ler o primeiro capítulo, você vai ver a ascensão de Jesus ao céu, né? Jesus, ele está no monte em Betânia, e Jesus já tem passado 40 dias que ele tinha ressuscitado. Então agora Jesus, ele é levado ao céu. Louvado seja Deus. E quando Jesus, ele é levado ao céu, Jesus, ele deixa uma promessa para os irmãos, para os apóstolos, para os seus discípulos e para todos aqueles que faziam parte daquela família de Jesus. Jesus, ele falou para os seus discípulos: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Aleluia. Queridos, é interessante que Jesus, ele fez questão de falar para os discípulos, para eles não se ausentarem de Jerusalém, até que do alto eles fossem revestidos de poder. Aleluia. Porque eles só poderiam sair para fazerem a missão, para fazerem a obra do Senhor, a partir do momento em que eles fossem selados pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia. Porque é o Espírito Santo de Deus, irmãos, que dá ousadia. É o Espírito Santo de Deus que dá graça. É o Espírito Santo de Deus que dá força. É o Espírito Santo de Deus que dá vigor e dá coragem para o crente fazer a obra do Senhor. Aleluia. É tanto que o crente
que não tem o Espírito Santo, ele é um crente meio morno, ele é um crente meio frio, ele não sente prazer, ele não sente vontade em fazer a obra do Senhor, irmã Terezinha. Aleluia, porque não tem o Espírito Santo do Senhor. Mas a Bíblia vai dizer que Jesus dá uma autoridade aos seus discípulos e todos os irmãos, aleluia, para não se ausentarem de Jerusalém, porque tinha uma promessa para eles. É interessante, queridos, se nós formos ver, a Bíblia vai dizer que esta promessa não só diz respeito aos discípulos, não só diz respeito àquela multidão, mas diz respeito a todos nós que vivemos nos dias de hoje também. Jesus também deseja nos selar com o seu Espírito Santo. Jesus deseja nos batizar com o Espírito Santo. Jesus deseja nos dar esta força, nos dar este poder, nos dar esta ousadia. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Ousadia esta, irmãos, que quando nós louvamos, as pessoas têm vontade de chorar. É o Espírito Santo de Deus na sua vida. Quando você prega, as pessoas querem ouvir você pregar. É o Espírito Santo de Deus na sua vida. Aleluia, glória a Deus. Então a Bíblia vai dizer que no capítulo 1 ainda, os discípulos eles se reúnem para escolher uma pessoa para substituir Judas. E aquela escolha cai sobre Matias. No capítulo 2, os irmãos vão ver a descida do Espírito Santo. Aleluia. A descida do Espírito Santo, irmãos, naquele dia foi uma coisa surreal que aconteceu naquele dia. Aleluia. A descida do Espírito Santo, queridos, é uma coisa muito interessante. É uma coisa que é muito debatida nos dias de hoje. É interessante que a Bíblia vai dizer no capítulo 2, versículo 1: e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Aleluia. Olha, queridos, entenda isso. Os discípulos de Jesus, com aquela multidão, que eram aproximadamente 120 irmãos, eles estavam aguardando o quê? A promessa do derramamento do Espírito Santo. Estavam aguardando a promessa de Deus se cumprir na vida deles. Aleluia. Se a promessa não se cumpriu na sua vida ainda, continue aguardando, continue esperando, porque um dia a promessa de Deus, ela vai se cumprir na sua vida. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Deus ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa das promessas que ele fez para a sua vida. Creia nesta palavra. Aleluia. E a Bíblia vai dizer que estavam todos reunidos no mesmo lugar. Estavam reunidos. Se estavam reunidos é porque tinha união, não é? Tinha companheirismo, tinha união entre aqueles irmãos, tinha unidade. Aleluia. E quando eles estavam ali reunidos, a Bíblia vai dizer que de repente veio do céu. Queridos, eu quero dizer para você nesta noite: se veio do céu, receba porque é de Deus. Aleluia. Se vem do céu, receba porque é de Deus. Aleluia. Se vem do céu, receba porque é de Deus. Nada que vem do céu não vem senão enviado por Deus. Aleluia. Glória a Deus. E então, às vezes nós questionamos muitas coisas que Deus manda para a nossa vida, não é? Aleluia. Senhor, será se realmente é para me fazer a tua obra? Será que realmente esse ministério o Senhor me confiou? Será que realmente eu tenho que fazer isso? Querido, faça a obra do Senhor. Se Deus lhe chamou, esse ministério é seu. Aleluia. Louvado seja Deus. E a Bíblia vai dizer que veio do céu um vento veemente impetuoso e encheu toda a casa que eles estavam naquele lugar. Olha, queridos, eu não consigo imaginar como foi aquele momento. Aquele vento chegando dentro daquela congregação, dentro daquele templo, e que invadiu aquele lugar.
Aleluia. A Bíblia diz que ele era um vento, irmãos. Ele era um vento veemente e impetuoso. Quando vamos estudar isso, a Bíblia vai dizer que era um vento barulhento, era um vento diferente, não era um vento comum, irmã Terezinha, não era um vento comum, mas era um vento diferente. E quando aquele vento ele chega dentro do lugar, aleluia, a Bíblia vai dizer que cada um começou a falar em línguas, aleluia, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem, aleluia, e todos foram cheios, todos foram batizados com o Espírito Santo do Senhor, aleluia, porque tinham promessa de Deus. Se você tem promessa do Senhor, você vai ser batizado com o Espírito Santo, você vai ser batizado com o Espírito Santo, aleluia, glória a Deus. Queridos, espere a promessa de Deus na sua vida, ela vai chegar, aleluia. A descida do Espírito Santo lá em Pentecoste deu início à igreja do Senhor na terra, aleluia. Só que aí, irmão André, com o passar dos tempos, a igreja do Senhor, ela foi esfriando, irmã Terezinha, aleluia. Entrou muitos dogmas dentro da igreja, aleluia. Já colocaram agora papas no meio, colocaram indulgências no meio, colocaram muitas coisas no meio, aleluia. E o Espírito Santo, a chama do Espírito Santo ficou para trás, aleluia. A chama do Espírito Santo ficou para trás, já não habitava mais dentro das igrejas, aleluia. Só que, queridos, é muito interessante, aleluia, que há quase 2000 anos atrás aconteceu este avivamento, porque foi em 40 dias após, ou 40 dias, 2 meses após a ascensão de Jesus. Então são 2000 anos atrás. Só que o que acontece? As pessoas se desviaram pelos caminhos do Senhor. As perseguições foram grandes, irmãos. As lutas foram grandes, aleluia. É bem verdade que os apóstolos, os discípulos, aqueles grandes homens de Deus fizeram a sua obra, aleluia. Aquela geração trabalhou como nunca. A geração do apóstolo Paulo, a geração de Pedro, a geração de Tomé, a geração de Matias, a geração de Bartolomeu, a geração de Filipe, a geração de Mateus, de Lucas, Tiago, João, de todos eles, irmãos. Aquela geração prevaleceu, aleluia, prevaleceu. Que só que com muito passar dos tempos vieram os imperadores, aleluia, mataram muitas pessoas. E como eu falei, aquela chama, a presença do Espírito Santo esfriou na vida das pessoas, né? Esfriou, irmã Terezinha, esfriou, aleluia. As pessoas não tinham mais, agora eram tudo bem modernozinho, né? Era tudo bem lógico. As pessoas estavam na igreja, mas não poderiam dar glória a Deus, não poderiam dar um aleluia. Não, as pessoas tinham que ir lá e fazer as suas indulgências. As pessoas iam lá e confessavam os seus pecados. Aí o padre ia e mandava ele rezar não sei quantas Ave Maria, não sei quantas, enfim, e ele tinha os pecados perdoados. Mas não, os pecados continuavam em cima deles, aleluia. Porque, queridos, a única coisa que apaga pecado é o sangue de Jesus, aleluia. Assim como Ele apagou os meus e os seus pecados, aleluia, e nos fez novas criaturas, aleluia. Queridos, se não, aí a Bíblia vai dizer, a Bíblia, quando nós vamos estudar ela profundamente, no ano de 1906, há pouco mais de 100 anos, a igreja ainda estava morta, não é? A igreja ainda estava morta. Era aquelas igrejas tradicionais, como as adventistas. Você não pode dar um aleluia e não glória a Deus, né? Se você der, as pessoas se espantam, aleluia. Só que aí no ano de 1906, irmãos, alguns irmãos aqui que estudaram isso, talvez já conheçam essa história. Aconteceu um grande avivamento
na Califórnia. Aleluia. Na rua chamada a Rua Azusa, na Califórnia. Queridos, nós, quando vamos entender um pouco dessa história, o avivamento na Rua Azusa, o nome do seu líder era William Simons. E este homem, irmãos, ele era bem moreninho. Aleluia. Só que este homem, ele tinha algo especial nele. Este homem, irmãos, quando ele começava a pregar, quando ele começava a se encher da presença do Senhor, aleluia, a Bíblia diz que estavam todos os irmãos reunidos naquela igreja, naquele templo, aleluia. Não era nem uma igreja ainda, era apenas um ponto de pregação, aleluia. Mas vai dizer que é o avivamento da Rua Azusa. E quando aqueles homens ali estavam, tinham os homens, tinham as mulheres, e estavam todos louvando ao Senhor, estavam todos, e a Bíblia vai dizer que eles eram como meninos, irmãos, aleluia. Eles eram puros como crianças, aleluia. Eles, quando eles estavam naquele lugar adorando, eles se desfaziam de tudo o que magoavam eles. Eles iam somente para adorar a Deus. Aleluia, queridos, a Bíblia vai dizer, a Bíblia não, mas quando vamos estudar este avivamento, vai dizer que quando aqueles homens começaram a adorar, começaram a louvar o Senhor, eles foram tomados pelo Espírito Santo do Senhor, aleluia. E eles foram tomados por uma presença tão gostosa, e esta presença eu estou sentindo ela aqui nesta noite, aleluia. Eu já estou sentindo ela aqui nesta noite, aleluia. Eu já posso sentir esta presença nesta noite, aleluia. E naquela noite, aquelas pessoas sentindo aquela presença maravilhosa, irmãos. A história vai dizer que quando as pessoas passavam a 3 quarteirões da casa aonde eles estavam, a 3 quarteirões, as pessoas sentiam a presença do Senhor, aleluia. Eram crentes ou não crentes, mas sentiam a presença do Senhor. E se aproximasse, se passasse apenas em um quarteirão próximo, as pessoas caíam ajoelhadas, pedindo perdão pelos seus pecados. Isso é o que faz a presença do Espírito Santo, aleluia. Irmãos, a Bíblia só menciona Atos dos Apóstolos, capítulo 2, como a descida do Espírito Santo, mas precisou deste avivamento, aleluia. Porque se não fosse esse avivamento, você não era batizado com o Espírito Santo hoje, não. Você não era selado com este Espírito Santo. Aí houve este avivamento. O Senhor, Ele tinha um grande plano e um projeto daquelas pessoas, queridos. Irmãos, a gente assistindo o documentário, eu estava assistindo ontem, Catalhane, tinha uma mulher que quando ela estava no local, ela foi tomada pela uma presença tão forte, que ela nunca tinha tocado piano na vida, irmão Luiz. Ela nunca tinha tocado piano, mas quando ela sentiu aquela presença, ela sentou no piano, e vai dizer que aquela mulher, ela tocava como se fosse uma profissional. Ela cantava os hinos do céu, irmãos, aleluia. E os hinos que aquela irmã cantava, ela era diferente, aleluia. Tinha uma presença. Aquela mulher, irmãos, a história vai dizer que ela falava em 5 idiomas diferentes, aleluia. Ela tinha um dom de falar em mais de 5 línguas diferentes, aleluia, porque a presença do Senhor invadiu a vida dela, aleluia, glória a Deus. Irmãos, uma mulher foi tomada pelo Espírito Santo. Ela passou uma semana falando em chinês, uma semana, aleluia. Isto é o que faz a presença do Espírito Santo nas nossas vidas. Isso é o que faz a presença do Espírito Santo na sua vida, aleluia. Isso quando nós nos aquebrantamos, quando nós reconhecemos que nós não somos nada, que nós somos apenas pó, que nós somos cinza, que nós somos os miseráveis,
aleluia, aí o Espírito Santo ele começa a crescer na nossa vida, aleluia. Por quê? Porque você está diminuindo, você está reconhecendo que você não é nada, você está reconhecendo que você não é ninguém, você está reconhecendo que se não for Deus na sua vida, você nem se levanta do seu canto, aleluia. Mas se Deus é na sua vida, você pode orar pelos enfermos, aleluia, e os enfermos serem curados. Você pode botar a mão na cabeça das pessoas, você orar pelas pessoas e as pessoas serem batizadas com o Espírito Santo de Deus, e você pode fazer milagres, você pode fazer maravilhas em o nome do Senhor Jesus. É o nome do Senhor Jesus, é do nome do Senhor Jesus, igreja, aleluia, glória a Deus, aleluia. Queridos, era surreal, foi algo impressionante o que aconteceu na Rua Azusa. Na Rua Azusa, irmãos, logo após aquele avivamento, houve umas cruzadas, e nas primeiras cruzadas que houve, uma cruzada, mais de 1 milhão de pessoas se converteram a Cristo. Mais de 1 milhão de pessoas se converteram a Cristo. Dentro de pouco menos de uma semana, 3.600.000 pessoas tinham se convertido a Cristo. Aleluia. Ali, irmãos, estava nascendo novamente a chama do Espírito Santo. Aleluia. Se queremos fazer a obra do Senhor com excelência, se queremos fazer a obra do Senhor com perfeição, nós temos que ter o Espírito Santo de Deus na nossa vida. Você tem que pedir o Espírito Santo de Deus para habitar na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. E o Espírito Santo de Deus, ele está aqui nesta noite. Se você clamar a Ele, se você pedir a Ele, nesta noite Ele pode lhe batizar com o seu Espírito Santo. Aleluia. Ele pode lhe dar diversos dons de língua, Ele pode te dar dom de curas, dom de profecias. Aleluia. O Espírito Santo está aqui nesta noite, igreja. Este Espírito Santo está aqui nesta noite. Aleluia. Até então, em 1906, era apenas na Califórnia. No ano de 1914, irmãos, adivinha, chegou no Brasil. 1914, lá no Belém do Pará. Aleluia, glória a Deus. O nome da irmãzinha é a irmã Célia Albuquerque, irmãos. Aleluia. Ela foi, a Bíblia vai dizer a história que ela foi evangelizada por 2 homens de Deus. Sabe quem eram eles? Daniel Berg e Gunnar Wingren. Os dois que trouxeram o evangelho, esta chama pentecostal para o Brasil. E vai dizer a história que quando ela ouvia aqueles homens ministrar a palavra, quando eles oravam em espírito, ela começou a ser batizada com o Espírito Santo. Aleluia. E foi a primeira mulher a ser batizada com o Espírito Santo no Brasil. Aleluia. A irmã Serena Albuquerque, lá no Pará, Belém do Pará, 1910. Em 1914, chegou no Ceará, lá na antiga Muretama, aleluia, que hoje é o Itapajé, né? Aleluia. Então esta chama pentecostal chegou lá, a irmã Nazaré Araújo, aleluia, e esta mulher se converteu também. Foi evangelizada pelos estes homens de Deus também. E quando ela foi evangelizada, ela começou a falar em ministério. Aleluia. E acredita uma coisa, irmão, lá de 1914 para cá, o Espírito Santo de Deus tem, aleluia, ele tem invadido o estado do Ceará. Aleluia. Ele tem chegado na Montada, ele tem chegado no Mazagão, e ele tem pegado o povo do Mazagão. Aleluia. E ele tem batizado com o seu Espírito Santo. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória. Glória. Aleluia. Glória, glória, glória. Glória, glória. Aleluia. Glória.
Não deixe essa chama morrer, igreja. Não deixe essa chama morrer, igreja. Não deixe essa chama morrer, igreja. Mas até que venha a volta do Jesus, até que Jesus venha buscar a sua igreja, que esta igreja venha estar avivada, que esta igreja venha estar cheia da presença, cheia do Espírito Santo do Senhor Jesus. Aleluia! Glória! Aleluia! Glória! É interessante, igreja, que quando aqueles irmãos em Atos capítulo 2 estavam sendo batizados com o Espírito Santo, estavam recebendo o poder de Deus, aleluia, a Bíblia vai dizer que ali havia muitas nações, havia pessoas de todos os lugares para visitar Jerusalém, porque era festa, e as pessoas estavam visitando Jerusalém. Aleluia. E quando eles ouviram aquele barulho, quando eles ouviram aquela zoada de língua estranha, o fogo subindo, o fogo descendo, e quando eles sentiram aquela zoada, eles começaram a se maravilhar. Aleluia. Tinha muitos que começaram a se maravilhar e ficavam espantados com a glória que descia naquele lugar. Aleluia. Mas também tinha alguns que se escandalizavam. Tinha alguns que diziam: olha, estão bêbados, estão bêbados. Aleluia, estão bêbados. Aleluia. Mas aí Pedro, irmãos, Pedro como um homem de Deus, Pedro já tinha se convertido. Aí Pedro ele se levanta. Aleluia. Pedro, porém, pondo-se em pé, levantou a sua voz e disse-lhe: varões judeus e todos os que habitam em Jerusalém, sejai-vos isto notório e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados. Estes homens não estão bêbados. Estes homens, como eles poderiam estar bêbados se agora é 9 horas da manhã? Aleluia. Glória a Deus. Se é 9 horas da manhã, como é que eles poderiam estar bêbados? Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aí Pedro, ele olha para aquela multidão, ele olha para aqueles homens e diz: olha, vocês sabem o que é isso daí? Isso daí é o Espírito Santo de Deus sobre a vida dele. Aleluia. É o Espírito Santo de Deus na vida dele. E este Espírito Santo na vida deles já tinha sido profetizado pelo profeta Joel, que já dizia há 700 anos atrás que Deus derramaria do seu Espírito Santo sobre toda a carne, sobre toda a carne, sobre toda a carne. Aleluia. Aleluia. E aquele Espírito Santo estava sendo derramado naquela hora, naquele momento em Pentecoste. Aleluia. Então ele falou: e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. Aleluia. Sejam usados pelo Espírito Santo, jovens. Aleluia. Sejam usados pelo Espírito Santo, crianças. Aleluia. Não se empreendam, não tenham vergonha. Aleluia. É interessante, meus queridos, que muitas pessoas, elas queriam se conter, elas queriam ficar caladinhas, mas a presença era tão forte, irmãos. A presença era tão forte que quando aqueles irmãos estavam naquela presença, lá na Rua Azul, naquela presença poderosa, aleluia, as pessoas que chegavam enfermas, eles oravam e eram curadas. As pessoas que chegavam cegas, eles colocavam as mãos e eram curadas. Aleluia. É a presença. É a presença de Deus. É a presença de Deus. Se existe algo que não pode faltar na minha e na sua vida, é a presença de Deus. É a presença do Espírito Santo. Aleluia. Não pode faltar na minha vida e na sua vida, é a presença do Espírito Santo. Aleluia. Saia daqui nesta noite com esta convicção que aquilo que lhe mantém de pé, aquilo que lhe mantém vivo na presença de Deus, é a presença do Espírito Santo que habita na sua vida. Aleluia. Aleluia.
É por isso que muitos caem. É por isso que muitos desviam. É por isso que muitos voltam do caminho, porque não adquiriram a presença do Espírito Santo. Aleluia. Glória a Deus. É a presença do Espírito Santo. Aleluia. E também do meu Espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas, e naqueles dias profetizarão. Aleluia. É interessante, irmãos, que o Senhor em Atos e em Joel, Ele não deixa ninguém de fora. É os filhos, as filhas, os velhos, os servos e as servas. Todo mundo, aleluia, pode ser preenchido pelo Espírito Santo do Senhor. Basta que você se humilhe. Aleluia. Basta que você desça, que você diminua e deixe o Espírito Santo de Deus entrar na sua vida. As pessoas que têm chamados por Deus, elas sempre vão tentar separadas por Satanás. Basta que venhamos ter força de vontade, não deixar com que o inimigo venha nos abater, porque se nós temos os chamados, nós temos que exercer ele. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Muitas pessoas, queridos, hoje os Estados Unidos é um dos países onde menos se prega evangelho, não é? É um país que praticamente, toda a Europa, é um país que se encontra desviado do caminho do Senhor. Aleluia. O Brasil é um país onde as pessoas dizem laico, onde todos têm o privilégio de adorar, mas sobre um pequeno povo, Deus ele tem derramado do seu Espírito sobre as vidas dessas pessoas. Aleluia. E eu acredito, irmãos, que Deus ele pode trazer um avivamento sobre as nossas casas, sobre as nossas vidas, sobre os nossos ministérios, sobre as nossas vidas. Jesus pode trazer um avivamento. Aleluia. Porque esta foi a oração do profeta Abacuque. Ele falou: Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos. Aviva a tua obra no meio dos anos. Porque no começo é flores, no final é difícil, mas no meio é muito difícil ainda. Então, Senhor, quando for no meio, Senhor, aviva a tua obra, Senhor. Porque se você avivar no meio, nós chegamos até no final. Então nós temos que pedir este avivamento hoje. Aleluia, glória a Deus.